Olá, o Revista Novo Tempo já está de volta. Toda semana, por 1 hora, a Ana Lima tem entrado na sua casa para trazer as boas notícias. E tem sido um prazer muito grande ter a sua companhia, mas agora, como já foi dito, eu estou mudando. A Ana está indo, mas quem está chegando é a Suzaene. E logo, logo, nós vamos conhecer um pouco mais dessa integrante do Departamento de Jornalismo. Então, nós vamos apresentar a Suzaene Lima. Suzaene, pode entrar, seja muito bem-vinda ao Revista Novo Tempo. Olá, obrigada. Tudo bom, Suzaene? Sim. Por falar nisso, ela já é bem conhecida aqui no Revista Novo Dispensa Tempo. mais apresentações. Exatamente. Você está há quanto tempo aqui no Revista participando? Desde 2012 como repórter e agora tendo a oportunidade de estar em outra perspectiva e para mim é um grande prazer. Prazer é todo nosso te receber, né, Leite? É isso mesmo, mas antes de ela assumir o programa, Ana, nós vamos conhecer um pouquinho da história da nova apresentadora do Revista Novo Tempo. O sonho de estudar, a vontade de se profissionalizar em um internato adventista. A menina falante do interior de Goiás chega a Novo Tempo. Quando saiu do interior de Goiás em 2007, Suzaene Lima não imaginava que um dia poderia se tornar a apresentadora de um dos principais programas da televisão adventista. Pois bem, o dia chegou e a gente sabe que atrelado a isso tem o talento, tem o esforço. O que você atribui o resultado de chegar aqui agora e estar apresentando a Revista Novo Tempo? Um pouco dos dois. É claro que, como eu acredito em Deus, sei que tem a mão de Deus envolvida nesse processo, mas tem um pouco dos dois, porque desde pequena, isso quem conta são meus pais, né? Não lembro muito, eles sempre contam essa história e falam que eu sempre fui muito comunicativa. Minha mãe conta que eu comecei a falar com 6 meses. E realmente eu sempre gostei muito de perguntar, de conversar com as pessoas quando eu me lembro, né, dessa parte da minha infância. E aí, quando ela foi crescendo, a gente vinha passar as férias na casa dos meus irmãos e eles sempre riam dela e brincavam com ela, porque ela chegava na casa deles e começava a questionar, faz pergunta, um tanto de por que isso, por que daquilo, e eles riam mesmo e falavam pra ela assim: Suzane, você parece uma repórter, pior do que o Silvio Santos, vai fazer entrevista assim, não sei aonde. Quando você descobriu que você poderia ser jornalista, você podia aliar esse dom de falar, de ser comunicativa à sua profissão? Foi no 3º ano do ensino médio. Ali naquele momento que a gente vai olhar as carreiras, as profissões, e eu só conseguia ver comunicação na minha frente. E quando eu cheguei para o meu pai para dizer para ele que eu tinha escolhido o meu curso, foi um momento muito delicado, porque ele não concordou muito. Ele achou que não seria interessante pela fé que a gente professava. E notícia não tem tempo para acontecer. E eu orientei ela que fosse. E se não desse certo, ela fizesse um outro curso, porque ainda é muito jovem, era um tempo suficiente de mudar de opinião. Por que esse sonho de estudar no colégio interno? Eu sempre fui adventista desde pequena, desde os 4 anos de idade, e sempre ouvi falar muito do internato. Eu via os folders, os cartazes, alguns comportores iam até a minha cidade, falavam muito do colégio, e eu sonhava com aquilo, em morar dentro do colégio, estudar numa faculdade que tivesse a mesma filosofia que a minha, porque eu não ia enfrentar problemas com o sábado. Mas a gente não tinha condições mesmo, como você disse, Patrícia. Aí chegou uma comportora na minha cidade e apresentou a comportagem como um meio de eu conseguir chegar no colégio. Como é que foi isso, essa questão de, eu vou, mas a minha irmã vai comigo? Eu sonhei pra mim, sonhei também pra minha irmã, porque eu pensava assim que eu ia viver tudo isso e o que seria dela, né, se ela ficasse pra trás. Então eu tive a ideia de conversar com os meus pais e com ela também, pra gente fazer o seguinte esquema. Como eu sabia que era difícil conseguir bolsa, uma bolsa grande para as duas, eu pensei, vou conseguir uma bolsa menor para mim e uma bolsa maior para ela. Porque daí, nas férias eu vou comportar e nas férias ela fica trabalhando, porque ela não tinha tanta desenvoltura assim para comportar. Ela é o meu oposto, né? Ela é um pouco mais tímida, introvertida. E assim, foi uma grata surpresa quando eu abri o site para olhar o resultado e tinha dado exatamente isso, conforme a gente pediu. E daí a gente conseguiu vir para o colégio juntas, e isso foi uma conquista muito grande, porque... Me emociona muito falar desse momento, porque foi um momento assim de muita garra, sabe? Eu fiquei com medo de repente
colocar esse sonho no coração dela e não dar certo. Eu nem acreditava que ia acontecer isso, mas um belo dia lá a gente recebeu a resposta que as 2 bolsas tinham sido aprovadas. Então, a partir daí a gente viu que Deus estava encaminhando tudo, né? Então, ela foi muito determinada em querer vir estudar, correr atrás do sonho. E Deus sempre esteve abençoando, graças a Deus, todas as férias ela comportava. E de uma forma ou de outra, sempre Deus abençoou que ela conseguiu os recursos financeiros, pagou a mensalidade dela, a minha e meus pais pagaram. Então, Suzane, quando você chega aqui no NASP, que você vê esse campo, o que vem na sua mente de recordação lá daquela Suzane que chegou lá do interior? Nossa, ótimas recordações. Eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu cheguei. Achei aquilo lindo, perfeito, parecia um paraíso. E até hoje é. Mas é que o primeiro impacto, né, foi muito bom. Grama verdinha, um clima agradável logo no início do ano. E tenho ótimas recordações aqui também desse ambiente, porque circulei por aqui, já fiz alguns programas com os amigos, né? Piquenique na grama. E como era a sua rotina? Quando você chegou aqui, você logo conseguiu um emprego, então você trabalhava, estudava e nas férias comportava? Como que era essa parte? Assim que eu cheguei no NASP, eu fui trabalhar na limpeza. Fiquei lá por volta de uns 10 dias, aí conheci a professora Francisca, que estava precisando de uma secretária, e me chamou para trabalhar com ela no departamento de pesquisa do NASP. Então, de manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu trabalhava ali com ela e à noite eu tirava para fazer as tarefas da faculdade e também fazia um cursinho de inglês. Depois, no semestre seguinte, eu inverti os horários, né? Estudava à noite e trabalhava de manhã e à tarde, fazia o curso de inglês e fazia as atividades do colégio. Então não parava nunca? Não parava. E nas férias também não parava, né? Naquele momento que os alunos iam para suas casas, para a casa dos pais, ou iam viajar para outro lugar com a família, eu ia comportar. Então, minha rotina sempre foi muito puxada. Trabalhar com a professora Francisca, que foi a minha primeira chefe, foi muito importante, porque ela sempre foi uma apoiadora, ela sempre me incentivava a estudar, que eu tinha que correr atrás dos meus objetivos sim, e que era importante eu estudar. Eu disse, Suzane, você tem mais é que usar todo o recurso que nós temos no departamento de pesquisa, o acesso às informações e desenvolver. Então, sempre eu apoiei e vi que era necessário no sentido de deixar ela crescer, ela voar. E ela foi. Ao longo dos anos, Suzane passou por alguns departamentos na área de comunicação, incluindo a Rádio Novo Tempo de Campinas, onde de liderada passou a liderar. É isso mesmo, você pede, a gente toca. Esse é o seu programa Pediu, Tocou, 9h49. Ela me passou assim que eu posso sonhar, mas que ao mesmo tempo eu tenho que correr atrás, né, de realizar isso, porque nada vem assim nas mãos, né? Então a gente tem que lutar para conseguir realmente chegar onde a gente quer chegar. E cada vez mais eu vou aprendendo muito, muito com ela. Agora eu quero mostrar para vocês uma pessoa muito especial que teve um papel fundamental durante a minha carreira. A gente vai conhecer o local de trabalho dessa pessoa. Vim aqui conversar um pouquinho com você. Bom, eu nem sempre fui da área do vídeo, né? Durante meus primeiros anos na faculdade, sempre gostei muito de escrever e essa era a minha referência, né? Eu era a menina do impresso. E ao longo do tempo, depois que eu fui contratada, eu comecei a gravar algumas reportagens, porque eu trabalhava no departamento de assessoria de comunicação, né? E os minhas primeiras reportagens, né, não foram as melhores, mas aí eu tenho meu marido, que é da área do vídeo, e sempre contribuiu comigo, né, Love? Sim, foi uma jornada aí, uma parceria, né? A gente conversava muito, eu dava muitas dicas para ela e mostrava muita referência. Então, ó, assim se faz, dessa forma a gente pode fazer assim. Nessa ocasião você pode talvez tentar essa postura. Aqui você pode fazer uma passagem um pouco mais diferente. E aí eu acho que teve uma reportagem assim que foi a marcante para você, que foi a da entrega de livros lá em Jundiaí. Da Andréia e também da Amanda, elas são estudantes do NASP, estão aqui hoje em Jundiaí para fazer esse trabalho da distribuição dos livros. Elas agora tocaram na campainha, nós estamos aguardando a senhora para receber o livro aqui. A gente acompanha na entrega desse livro e a gente queria presentear a senhora com esse livro, chama A Grande Esperança.
E ela foi, parece que assim, o cartão de visita seu, e a partir dali que as coisas começaram realmente a deslanchar. Sim, eu tinha até me esquecido desse detalhe. Foi por causa dessa reportagem que eu fui contratada no NASP. O Martin, que foi o meu chefe durante todo o tempo, ele gostou muito dessa matéria e falou: Suzaene, você vai ser a repórter do NASP. Foi uma pessoa que também me apoiou muito, né, Cleiton? E o interessante é que eu já fui repórter do Revista Novo Tempo, né, como correspondente do NASP, Campus Engenheiro Coelho. E sempre que eu mandava as minhas matérias, eu ficava naquela expectativa, né, de como será que ficou ali dentro do revista, como que enquadrou tudo diante do roteiro. E agora à frente apresentando, né, eu fiquei muito surpresa quando eu recebi o resultado positivo do teste que a gente teve que fazer, né, para a seleção do Revista Novo Tempo. Realmente eu não esperava, eu confesso isso, e eu me senti muito feliz e muito realizada profissionalmente falando. Mas principalmente também pela missão de trabalhar numa rede de comunicação que professa a mesma fé que a minha, como é a Rede Novo Tempo, né? Então eu me sinto muito privilegiada de ter escolhido um curso que aparentemente não me oferecia nenhuma oportunidade que eu pudesse conciliar com a minha fé e que agora eu posso conciliar sim. Posso fazer meu trabalho como jornalista, posso apresentar um programa para uma TV que acredita nos mesmos princípios que eu. E agora nessa nova jornada? Muito orgulhoso. Tá aí o resultado de tanto trabalho, né? Suzaene, eu te desejo muito sucesso, que você seja muito feliz nessa sua jornada, que Deus possa estar sempre iluminando seus caminhos, sempre te guiando e que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Ai, peraí. Tem orgulho da sua irmã? Porque você determinou a fazer o jornalismo com seus próprios dons, seu próprio esforço, e isso me chamou muita atenção, porque quando você me disse assim: pai, eu vou para o colégio, o senhor não precisa preocupar em questão de finanças, eu vou levar a minha irmã e o senhor preocupa com ela. Então, eu tenho muito orgulho por ter ela como irmã. Como é só eu e ela, então nós somos muito juntas, né? Então eu fico muito feliz que ela tenha conseguido alcançar esse novo sonho dela, e eu desejo a ela tudo de bom. Filha, amor da minha vida, valeu a pena acreditar nos seus sonhos, e hoje eu vejo uma menina realizada e tenho certeza que Deus está nessa nova jornada sua. Mamãe acredita nisso, e muito sucesso. Que Deus sempre ilumine seus caminhos para que você seja uma menina, como desde pequena foi batalhadora, e você vai conquistar tudo aquilo que estiver nos planos de Deus, você vai ser realizada. Muito obrigada. valeu, Suzaene. Um beijão do teu pai. Como é que tá esse coração agora, nesse momento? Já vejo que os olhinhos estão enchendo de lágrimas. Realmente foi uma história de luta. Eu me encontro num momento muito feliz da minha vida. Fiquei muito feliz de ver o material que a Patrícia elaborou também. E é uma responsabilidade grande, né, Ana? Eu sinto isso, levar essas boas notícias. Como você disse, né, esperança sempre é a nossa pauta. Eu sinto essa responsabilidade e fico feliz de Deus ter me chamado para ser a garota agora das boas notícias. Bom, Leite, acho que está mais que provado que é a pessoa para estar ao seu lado, né? É isso mesmo, Suzaene. Você fica aqui mais um pouco que eu tenho uma última informação, porque neste domingo é comemorada a Páscoa Cristã. E na semana que vem você confere o que a igreja vai fazer aqui no Revista Novo Tempo, todas as informações. Agora, o que a gente mostrou no Revista de hoje você pode ver no nosso blog para se manter atualizado com as principais notícias. Tem ainda os sites adventistas.org e news.adventist.org. Eu já estou um pouco emocionada aqui, mas eu queria agradecer pela sua companhia ao longo desses mais de 180 programas. Tchau! É muita emoção. Um bom final de semana para você e a gente se vê na próxima semana, Ana, num novo programa e a Suzaene aqui comigo. Então, dá o seu tchau pro telespectador do Revista, Suzaene. Hoje foram muitas emoções. É verdade. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!